Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta, né? A gente vai estar dando hoje a aula 4 de Matemática 4, em que a gente vai ver razões trigonométricas no triângulo retângulo, lei dos senos, lei dos cossenos e forma trigonométrica da área. Pode parecer muita coisa, mas ficou uma aula curta. O conteúdo é um pouquinho denso, mas não deixa de ser simples. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem vir procurar, mandar no WhatsApp, mandar no Instagram, qualquer coisa que eu vou ajudar vocês da melhor maneira possível, tá certo? Vamos! Antes de mais nada, eu queria pincelar algumas coisas básicas acerca de triângulos, certo? É uma figura de 3 lados e ele possui alguns elementos como vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos. Os vértices de um triângulo, gente, o vértice de um triângulo vai ser aquele pontinho onde os segmentos de reta vão se encontrar. Ou seja, essa retinha se encontrou com essa e formou o vértice. O lado vai ser o segmento de reta em si. O ângulo interno, aqui o lado, o ângulo interno, que vai ser o ângulo presente aqui no vértice, né? E o ângulo externo. Lembrando que somando o ângulo interno com o ângulo externo, vai dar 180 graus, tá certo? E a gente pode classificar os triângulos de duas maneiras, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Quanto aos lados, a gente pode ter 3 tipos de triângulos: o triângulo escaleno, o triângulo isósceles e o triângulo equilátero. O triângulo vai ser escaleno quando ele possuir 3 lados diferentes uns dos outros. O triângulo vai ser isósceles quando ele tiver 2 lados iguais. A gente pode perceber aqui nessa figura, ó, 2 lados iguais e um lado diferente. E o triângulo equilátero, como o próprio nome já diz, equi de igual, látero de lado, quando ele tiver os 3 lados iguais, tá certo? Quanto aos ângulos, a gente vai ter o triângulo acutângulo, o retângulo e o obtusângulo. E se vocês perceberem, o nome de cada um desses vai fazer referência aos ângulos presentes nos triângulos. O triângulo acutângulo, por exemplo, ele vai se chamar assim quando ele possuir ângulos menores que 90 graus, ou seja, ângulos agudos. O triângulo vai ser retângulo quando ele possuir um ângulo de 90 graus, ou seja, reto, retângulo, ângulo reto. E o obtusângulo vai ser aquele triângulo que possui um ângulo maior que 90 graus, ou seja, um ângulo obtuso, tá certo? Como a gente acabou de falar, o triângulo retângulo vai ser aquele que vai possuir um ângulo reto, certo? E esse triângulo especificamente tem alguns elementos que é muito importante a gente falar, que são os catetos e a hipotenusa. Os catetos vão ser aqueles segmentos de reta que ao se encontrarem vão formar um ângulo de 90 graus, certo? São os lados de menores medidas do triângulo. E a gente vai ter 2 tipos de cateto, o cateto adjacente e o cateto oposto. Para estabelecer qual é o cateto adjacente e qual é o cateto oposto, a gente precisa adotar um ângulo de referência. Como assim? Ó, eu vou adotar o ângulo de referência beta. Em relação ao ângulo beta, o cateto adjacente vai ser o cateto A, porque o cateto é o lado que está colado ao ângulo beta. Já o cateto oposto, como o nome já diz, vai ser o cateto oposto, né? Se a gente puxar uma setinha, a seta vai apontar justamente para esse cateto beta, para esse cateto B, e vai ser o cateto oposto, né? O cateto oposto é o lado oposto ao ângulo de referência. Mas já se a gente pegar o ângulo alfa como referência, vão mudar as nossas medidas. Por exemplo, em relação a alfa, o cateto oposto vai ser o cateto A e o cateto adjacente vai ser o cateto B, porque o A está oposto e o B está colado ao ângulo alfa, certo? Mas você me pergunta, por que o cateto não pode ser essa medida aqui? Porque se você reparar, se eu pegar essa medida C e juntar com qualquer um desses lados, nessa partezinha aqui que junta o vértice, os ângulos que vão formar vão ser menores que 90 graus, né? Vão ser ângulos que não vão ser retos. E como eu acabei de falar para vocês, os catetos vão ser aqueles lados que formam um ângulo reto. O que sobra é esse lado C que a gente chama de hipotenusa, né? Que é o maior lado do triângulo retângulo. Vai ser justamente o lado que vai se opor ao ângulo reto.
certinho? Vamos para o teorema de Pitágoras, né? A soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado de sua hipotenusa, que traduzindo, né, em termos matemáticos, é isso aqui. A ao quadrado, que é o cateto, mais B ao quadrado, que é o outro cateto. Se você somar isso aqui, vai ser igual a hipotenusa C ao quadrado, certo? Sendo que não são todos os números que se encaixam no teorema de Pitágoras. E para você ver se se encaixa ou não, você tem que fazer o teorema de Pitágoras, né? Obviamente. Mas quando você tiver um triozinho de números que obedecer ao teorema de Pitágoras, você vai chamar ele de trio pitagórico. E o mais conhecido é o trio 3, 4 e 5. E os seus múltiplos. E é importante vocês saberem, vocês terem esse pulozinho do gato, dos múltiplos do triângulo 3, 4 e 5. Porque às vezes se você se deparar com uma questão em que você já desconfia ali, você olha para aqueles números e você fica, isso aqui me lembra o triângulo 3, 4 e 5. E você realmente vê que é um múltiplo do 3, 4 e 5, isso já poupa vocês um certo tempo ao ter que calcular os lados, ou então a hipotenusa, né? Vamos aqui para um exemplo. Dois navios A e B partem em sentidos diferentes. O primeiro para o norte e o segundo para o leste. O navio A com velocidade constante de 30 km por hora e o navio B com velocidade constante de 40 km por hora. Qual será a distância entre eles após 6 horas? Gente, é uma questão simples, sendo que logo de cara vocês têm que tomar cuidado com esse 30 e 40. Porque eu acabei de falar para vocês sobre os múltiplos do triângulo 3, 4 e 5. Sendo que se vocês repararem, a grandeza que ele usa aqui nesse 30 e 40 é a grandeza de velocidade. Não dá para você utilizar isso para formar um triângulo, certo? Então, não vai ser um triângulo 3, 4 e 5. E o que a questão está me perguntando? Vamos imaginar aqui, eu tenho dois navios que partem de um mesmo ponto. É importante falar isso, eles partem de um mesmo ponto, mas em sentidos diferentes. E com velocidades diferentes. E estão aqui nadando. Estão aqui andando, passando o tempo, percorrendo uma distância. Depois de 6 horas, eu te pergunto, qual é a distância entre um e outro, certo? A primeira coisa que eu tenho que fazer vai ser calcular a distância percorrida por esses navios. A distância percorrida pelo navio A após 6 horas vai ser qual? É só a gente fazer uma regrinha de 3, né? 30 km por hora, eu estou te dizendo que em 1 hora o navio A percorre 30 km. Em 6 horas, quanto é que ele percorre? X, só fazer uma regrinha de 3, né? 180 km por hora é o quê? 180 km vai ser o que ele percorreu depois de 6 horas. O navio B é a mesma coisa. Eu estou te dizendo que em 1 hora ele percorreu 40 km. Em 6 horas, quanto é que ele percorreu? 6 vezes 40, 240 km. E como é que a gente aplica isso no teorema de Pitágoras? A gente vê que o navio A, partindo em direção ao norte, percorreu 180 km. O navio B, na direção leste, percorreu 240 km. A distância entre eles é o que eu quero descobrir, que é isso aqui. E você já percebe que é um triângulo retângulo, né? Que dá pra gente usar o teorema de Pitágoras identificando 180 e 240 como catetos e o que a gente quer descobrir é a hipotenusa. Então fica fácil, né? Depois que a gente percebe isso. Os catetos ao quadrado, a soma dos catetos ao quadrado, 180 ao quadrado mais 240 ao quadrado vai ser igual a hipotenusa ao quadrado. Que é o que a gente quer descobrir, né? A distância. 32.400 mais 57.600 vai ser igual a distância ao quadrado. Somando, a distância ao quadrado é igual a 90.000. Tirando a raiz, a distância que o navio vai percorrer vai ser de 300 km, certinho? Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vão ser as razões existentes entre os lados de um triângulo retângulo, certo? Em que a gente vai relacionar aqui os lados e os ângulos de um triângulo. Nesse caso aqui do triângulo retângulo. O seno vai ser o quê? O cateto oposto ao ângulo de referência que a gente vai ter na questão, né? Dividido pela hipotenusa. O cosseno, por sua vez, vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A tangente vai ser aquela medida em que não tem nada a ver com a hipotenusa. É a única que não vai usar a hipotenusa, vai trabalhar só com os catetos. É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, certo? Ângulos notáveis vão ser os ângulos que vão aparecer com mais frequência nas questões, ou seja, são os ângulos mais comuns, que a gente sabe que são os ângulos 30, 45 e 60, certo? E já que são os ângulos mais comuns,
O elaborador da questão, muitas vezes, vai deduzir que você já sabe aqueles ângulos, já sabe o seno, cosseno, tangente daqueles ângulos. E ele não vai te dar e você vai ter que saber. E a forma mais fácil de você lembrar é construindo a tabela na hora da questão. E para construir essa tabela, tem uma musiquinha, que eu não sei se vocês sabem, provavelmente sabem. Mas para aqueles que não sabem, tem uma musiquinha que fica muito mais fácil da gente montar essa tabela, que é assim, ó. Você vai pegar, formar esses quadradinhos, né, esse joguinho da velha, e vai escrever exatamente nessa ordem. Porque se você escrever diferente, mudar essa ordem aqui, ó, já muda tudo, entende? Então, você tem que botar 30, 45 e 60. Nessa parte vertical, você vai escrever seno, cosseno e tangente. Aí você vai fazer a seguinte coisa. 1, 2, 3, 3, 2, 1, dividir por 2. Você vai escrever 1, 2, 3, 3, 2, 1, dividir por 2. Tira a raiz quadrada do 2 e do 3. Do 2 e do 3, do 2 que está em cima, não é do 2 que está embaixo, certo? A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Eu sei que parece idiota, mas quando você decora essa musiquinha, fica muito mais fácil de lembrar as medidas na hora de preencher a tabela, certo? Espero que vocês tenham pegado essa dica, hein? Lei dos senos e lei dos cossenos. Gente, a lei dos senos e a lei dos cossenos a gente vai usar quando não tiver um triângulo retângulo. Quando for uma situação em que você não consegue identificar um cateto, nem uma hipotenusa, e não consegue utilizar aquela formulazinha de seno, cosseno e tangente habitualmente, certo? A gente tem que recorrer a outras formas matemáticas, que é a lei dos senos e a lei dos cossenos. A lei dos senos diz o seguinte: em um mesmo triângulo, a razão entre o valor de um lado e o seno de seu ângulo oposto será sempre constante. Ou seja, nesse triângulo aqui que eu te falo, o lado A dividido pelo seno do seu ângulo oposto, que aqui vai ser esse ângulozinho aqui, você tá vendo que é oposto, eu botei essa setinha justamente para você enxergar melhor, vai ser igual ao lado B dividido pelo seno do seu ângulo oposto, esse daqui, que também vai ser igual ao lado C dividido pelo seno do seu ângulo oposto, que é esse aqui, certo? Que vai formar essa igualdade, que é uma constante, né? Quando é que eu uso a lei dos senos? Como eu falei para vocês, em triângulos acutângulos e obtusângulos, que não tem o ângulo reto, certo? E o triângulo retângulo, a gente vai usar o teorema de Pitágoras, ou então aquela questão lá de senos e cossenos, tá certo? Dois ângulos em um lado, você utiliza a lei dos senos. Eu botei isso aqui porque na lei dos cossenos vai ter outra dicasinha. E se você achar mais fácil lembrar desse jeito, você lembra. Se eu tiver dois ângulos e um lado, eu utilizo a lei dos senos, certo? E vamos usar um exemplo aqui, ó. 3 ilhas A, B e C aparecem no mapa em escala 1 para 10.000. Ou seja, eu estou te dizendo que uma medida do desenho equivale a 10.000 medidas na vida real. Aqui, como eu estou utilizando centímetro, vai ser centímetro. 1 centímetro do desenho corresponde a 10.000 centímetros na vida real, tá certo? Como na figura abaixo. Das alternativas, que eu não coloquei, a gente só vai calcular direto, e ele quer em quilômetros. A que melhor se aproxima da distância entre as ilhas A e B é... Gente, aqui, a distância que ele quer que a gente calcule é essa daqui, A e B. A gente sabe que é a lei dos senos, porque para você ter a lei dos senos, você precisa ter coisas correspondentes, ou seja, você vai usar os ângulos e os lados. E aqui eu tenho só um lado. Ou seja, ele quer que eu descubra o outro lado e ele me dá ângulos até demais. Então, a lei dos senos, certo? Você tem os elementos necessários para montar a lei dos senos. Sendo que o ângulo que corresponde ao lado que eu quero descobrir, a gente não tem. Como é que a gente vai descobrir? Simples. A gente vai somar os outros ângulos a esse ângulo que a gente quer descobrir e a soma tem que dar igual a 180 graus, né? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus. 105 mais 30 mais o ângulo que a gente quer descobrir é igual a 180. Fazendo a soma, a gente descobre que o ângulo é igual a 45 graus. Agora é só partir para a aplicação da lei dos senos, né? Ele tem esse lado aqui que ele já deu pra gente tem o outro lado que quer descobrir, tem o ângulo do lado conhecido e tem o ângulo do lado que a gente quer descobrir. Então, pronto, dá para aplicar a lei dos senos.
B sobre o seno de B sobre o seno de B, é igual a C sobre o seno de C. B aqui a gente tem ao lado conhecido, né? Que é 12 sobre o seno de 30 graus, que é o que a gente tem, é igual a x, que é o lado que a gente quer descobrir, sobre o seno de 45 graus, que a gente descobriu, né? Que corresponde a 45 graus. Substituindo aqui, 12 sobre 1 meio, que é o seno de 30, é igual a x sobre o seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Fazendo as continhas aqui, né, multiplicando, a gente descobre que x é igual a 12 raiz de 2. Mas nessa questão especificamente, ele queria que a gente soubesse aproximadamente quanto é a raiz de 2. Que é só você calcular. 1,1 é igual a quanto? 1,2 é igual a quanto? Até aquele númerozinho que mais se aproxima a 2 quando você multiplica. Que aqui no caso é 1,4. Então a gente descobre que x é igual a 12 vezes 1,4, que é aproximadamente igual a 16,8, certo? Esse aproximadamente é porque 1,4 não é o número exato da raiz, né? Vocês entenderam. Ou seja, a gente descobre que essa medida aqui corresponde a 16,8 centímetros. Mas na questão ele está me perguntando em quilômetros. E aí a gente vai ter que usar a escala, né? 1 centímetro do desenho corresponde a 10 mil centímetros na vida real. 16,8 centímetros corresponde a quanto? Fazendo a regrinha de 3, a gente descobre que corresponde a 168 mil centímetros. E na questão ele me pergunta em quilômetros. 1 quilômetro eu sei que corresponde a 100 mil centímetros, ou 10 a 5. 168 mil centímetros corresponde a quanto? Fazendo a regrinha de 3, a gente descobre que corresponde a 1,68, ou aproximadamente 1,7 quilômetros, que é o item certo lá da questão, tá certo? A lei dos cossenos. Gente, a lei dos cossenos é um pouquinho mais extensa que a lei dos senos, e você pode perceber que ela vai trabalhar muito mais com os lados do que com o ângulo. Porque na lei dos senos a gente percebe que não pode ter só um ângulo. Se só tiver um ângulo, não tem como a gente montar a lei dos senos, não tem como a gente trabalhar com ela. Mas na lei dos cossenos, se você tiver um ângulo, que é o mais comum, ele te dá um ângulo, quer que você descubra a medida de um dos lados, ou então ele te dá a medida dos 3 lados e quer que você descubra o valor daquele único ângulo, aí você sabe que é a lei dos cossenos, que diz o seguinte: a ao quadrado é igual a um dos lados ao quadrado, é igual aos outros 2 lados ao quadrado, a sua soma, menos 2 vezes os 2 lados conhecidos que eu tenho, os 2 lados que eu já tenho na questão, vezes o cosseno do ângulo correspondente ao lado que eu quero descobrir. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno do ângulo correspondente ao lado que eu quero descobrir. Tá certo? E a gente usa ele, que nem na lei dos senos, a gente usa ela, na verdade, a lei dos cossenos, em triângulos não retângulos, ou seja, triângulos acutângulos e triângulos obtusângulos, tá certo? E aquela dicasinha que eu dei pra vocês agora vai ser assim, ó. Se eu tiver 2 lados e um ângulo, eu aplico a lei dos cossenos. Sendo que, gente, pra vocês não se prenderem muito a essas dicasinhas, embora sejam dicas boas, é só vocês testarem. Se você tem ali uma situação que você de primeira pensa que é a lei dos senos, mas você tenta montar e não consegue porque você não tem ângulos suficientes, você sabe que é a lei do cosseno e vice-versa, tá certo? Vamos por exemplo aqui. 2 lados de um terreno de forma triangular medem 15 metros e 10 metros, 15 metros e 10 metros, formando um ângulo de 60 graus, conforme a figura abaixo. Calcule o comprimento do muro necessário para cercar o terreno em metros. Ou seja, ele quer que a gente calcule perímetro, certo? Aqui a gente sabe que é a lei dos cossenos, como eu falei agora há pouco, a gente sabe que vai ser a lei dos cossenos porque só tem um ângulo. Não tem como você trabalhar com a lei dos senos se você só tiver um ângulo. Aí você pode pensar, mas eu vou descobrir os outros 2, porque eu posso usar aquela situação, né? Aquela regra de que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar igual a 180 graus. Mas você vai continuar com 2 incógnitas, certo? Você vai continuar com 2 variáveis. Então, não teria como descobrir. De um jeito ou de outro, tem que ser a lei dos cossenos mesmo. E como é que a gente faz? Simples, aplica direto. O lado que eu quero descobrir, que eu vou chamar de x, né? X ao quadrado é igual a b ao quadrado, que é o lado que eu tenho, mais c ao quadrado, que é o outro lado que eu tenho, menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno do ângulo
do lado que eu quero descobrir, que é justamente esse aqui, ó. Esse não é o lado que eu quero descobrir, o ângulo oposto a ele é justamente o que a questão me dá, 60 graus. Então, x ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, mais 15 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 15, vezes o cosseno de 60 graus. 100 mais 225, menos 300 vezes o cosseno de 60 graus, que é 1 meio, 325 menos 300 vezes 1 meio, que dividindo aqui, né, cortando dá 150, 325 menos 150, 175. Sendo que a gente lembra que isso aqui é ao quadrado, ou seja, a gente tem que tirar a raiz. X é igual a raiz de 175. Aí aqui a gente vai fatorar. 175 é a mesma coisa de 5 ao quadrado vezes 7. Esse quadrado aqui está dizendo que eu posso pegar esse número e botar para fora da raiz. Então, sem raiz de 175 é a mesma coisa de 5 raiz de 7. E vocês lembram como é que faz isso aqui, né? 175 dividido pelo primeiro divisor possível, que é o 5, que fica 35 dividido por 5, 7. O primeiro divisor possível de 7 é ele mesmo, né? 7. 7 dividido por 7, 1. A gente descobre isso aqui, que 175, a raiz de 175 é igual a 5 raiz de 7. Ou seja, descobri o valor desse lado aqui, certo? Mas ele não quer só esse valor, ele quer a soma dos lados. Eu somo 10 mais 15 mais 5 raiz de 7. 10 mais 15, 25. 25 mais 5 raiz de 7. Como é que eu somo isso? Não soma. Você bota só em evidência o número em comum disso daqui. Ou seja, qual é o comum que eu tenho disso daqui? É o 5, né? Porque eu botando em parênteses o 5, se eu botando o 5 em evidência, eu vou perceber que 5 vezes 5 é igual a 25. 5 vezes a raiz de 7 é igual a 5 vezes a raiz de 7. Então, eu só coloquei em evidência. Então, a soma dos lados vai ser igual a 5, entre parênteses, 5 mais raiz de 7, que é a opção correta, tá certo? Área do triângulo utilizando ângulos. Ou seja, trigonometria para você descobrir a área do triângulo, certo? Como é que eu faço isso, gente? Desde sempre a gente sabe que para descobrir a área de um triângulo é só você calcular a base vezes a altura e dividir por 2. Mas se você se deparar com uma situação em que ele não te dá a área, ou ele não te dá a altura, como é que você faz? Você vai ter que utilizar essa formulazinha aqui, que nada mais é do que uma adaptação, ó. A área não é a base vezes a altura dividido por 2. Ou seja, aqui na figura é esse valor C vezes H dividido por 2, certo? Sendo que a gente pode perceber aqui, de outra forma, que esse ângulo aqui, ele tem um seno, né? O seno de A é igual a H dividido por B. Por que H? Porque é o cateto oposto, ó. Você lembra que eu falei para vocês? O seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de A é igual ao cateto oposto, que aqui é H, ó, a medida que está bem oposta, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é esse B porque é ela que vai estar oposta ao ângulo reto, certo? Aí aqui a gente vai isolar H. Como assim? A gente vai pegar esse B que está dividindo e vai passar multiplicando para o outro lado. H é igual a B vezes o seno do ângulo A. Substituindo esse H aqui em cima, a gente descobre que a área é igual à medida de C vezes a medida de B vezes o seno de A. Pronto. E assim a gente descobre. Não é fácil? É bom porque isso, como eu disse, você dá para descobrir a área sem precisar da altura. Então, quando você se deparar com uma questão que está te pedindo isso, a área, mas ele não está te dando a altura, você usa essa formulazinha aqui. Você vê, você identifica o C, você identifica o B, que aqui vai ser a hipotenusa do ângulo A. Você vai calcular o seno do ângulo A e você vai dividir tudo isso por 2 e assim você descobre a área. Tá certo? Gente, por essa aula, por hoje, é só. Eu sei que pode parecer um conteúdo um pouco complicado, mas a gente vai passar uma listinha de exercícios para vocês, a gente vai disponibilizar, porque ninguém tá com conteúdo, ninguém tá com a apostila, né? E vocês treinando em casa, tirando qualquer dúvida que vocês tenham, dá certo. Então, por favor, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês virem me perguntar no WhatsApp, no Instagram, que eu ajudo vocês da melhor maneira possível, tá certo?
Obrigada e por hoje é só. Tchau, tchau.